Olá pessoal, conforme prometido eu vou estar gravando algumas videoaulas sobre o assunto que nós vimos ao longo do bimestre, né? Basicamente nós vamos ver então as estruturas de decisão, if else, switch case, for, if else, switch case, nem as estruturas de repetição, for do while e while também, né? Então essas estruturas nós estamos vendo na sintaxe do PHP. Eu já criei algumas coisas, né, para adiantar a nossa videoaula, para não ficar muito extensa. Então eu criei que a nossa página inicial do projeto tem apenas os links chamando cada exemplo que nós vamos trabalhar. E também criei os nossos formulários, né, onde nós vamos inserir os dados para que seja processado, né, os dados que nós solicitados do usuário. É bom lembrar, né, de dar um start aí no Apache. Quem instalou o Champ, instalem, veja a questão da porta, né, conforme nós já trabalhamos em sala de aula. E starta e vamos começar então o nosso exemplo. No primeiro exemplo, nós vamos dar o exemplo de if else. Eu já criei o formulário, então vocês podem pausar a videoaula e copiar o formulário, né? O programa é para que o usuário informe a idade, né, dele e em seguida essa idade vai ser verificada, se é maior de 18, se está entre 16 e 18 ou se é menor de 16, dando uma mensagem adequada, né, em cada uma das situações. Então tem aqui o formulário solicitando um número e um botão de processamento, um botão de envio, né? Então para isso eu vou criar agora a página de processamento, eu dei o nome para ela de processamento.php. Eu vou vir aqui no meu projeto, na pasta exemplo 1, né, que eu estou trabalhando, que está o if else aqui dentro, e vou mandar criar então essa página web de PHP chamada processamento. A extensão já é colocada automaticamente, então eu vou finalizar aqui. Ok, nessa página de processamento então, nós vamos receber essa idade e fazer as verificações adequadas. Vamos lá, então aqui no código PHP, dentro do nosso código, nós vamos fazer a verificação. Primeiro eu vou receber a variável. Então nós vamos receber essa variável aqui. Dar o nome para uma variável local aqui de idade mesmo, pode ser. E vamos usar o filter, né? Usar os filtros. Os nossos filtros de recepção das variáveis, nós já comentamos sobre ele. Quem tiver alguma dúvida, faça uma pesquisa aí, né? Mas esse filtro basicamente tira caracteres que a gente não quer que aceitar na nossa aplicação. Tem a ver com a segurança das nossas aplicações. Então o tipo aqui dos dados serão enviados, eu devo colocar aqui como primeiro parâmetro da função filter input. Então input post é o tipo de envio de dados através do método post. Agora o nome da variável, nós colocamos o nome lá de idade. Só relembrando aí, né, para quem ainda tem alguma dúvida, esse nome aqui deve ser o mesmo que está no formulário, no atributo name do formulário, esse aqui. Ok? Voltando então. Esse seria o filtro básico, o filtro default. Nós vamos retirar strings, então posso especificar ainda mais o filtro. Então vou colocar aqui uma constante chamada filter, filter sanitize, né? Number int, escolher esse. Ok, ponto e vírgula. Recebida a variável, né? Então essa é uma forma correta de receber as variáveis através de filtros. Agora nós vamos fazer a verificação. Então se idade, então aqui vem a sintaxe do if, né? Do nosso se não, se, aí tem uma expressão lógica dentro do parêntese, deve retornar verdadeiro ou falso. Então eu vou fazer uma verificação aqui. Se essa idade for acima, né, estiver acima de 18, ou seja, a pessoa formular uma idade acima de 18 anos, vou abrir o bloco do se agora, através de uma chave, dar um enter, ele já fecha automaticamente.
Então esse aqui é o bloco, né? O bloco de comandos que será executado caso essa expressão lógica seja verdadeira, ou seja, se a idade for maior que 18. Se a idade for maior que 18, eu vou mostrar uma mensagem através do et aqui, mostrando a seguinte mensagem: entrada permitida. Ok. Tá, então esse é o if, né? Normal, o if só faz uma verificação lógica. Se isso aqui for verdadeiro, ele executa isso. Se eu parasse por aqui, a pessoa ia informar a idade. Caso essa idade fosse maior que 18, ia mostrar a mensagem. Se fosse igual ou menor, ele não mostraria nada, né? Não mostraria simplesmente nada na nossa aplicação. Mas nós podemos ainda usar estruturas aninhadas, né? Poderia ter um else if aqui para fazer outra verificação, como é o nosso caso nós vamos fazer. Mas antes de fazer essa outra verificação, eu vou mostrar então o senão. O senão é o else apenas, né? Então o else ele verifica se essa operação lógica for verdadeira, ela executa essa parte do código. Se essa operação lógica for falsa, ele vai executar o que está aqui no else. Então, se não, vamos mostrar aqui uma mensagem assim. Entrada proibida. Certo? Entrada proibida. Então, se, pessoal, nós executarmos isso, nós vamos ver, então, agora nós temos duas opções. Uma para o bloco executar se caso a idade for maior que 18, que é esse bloco de código aqui. E se não for maior que 18, vai executar esse código aqui. Poderia ter várias linhas de código, né? Desde que esteja entre abertura e fechamento da chave. Poderia ter a quantidade de código que eu quisesse. Então, ok. Vamos só fazer esse primeiro teste aí para ver se está tudo funcionando ok. Vou executar aqui um exemplo de if else. Vou informar aqui uma idade acima de 18. Entrada permitida. Agora eu vou digitar uma idade menor que 18. Entrada proibida. Então, ok, está funcionando. E se eu digitar 18, ele vai dar entrada proibida ainda, né? Porque eu coloquei lá a idade só acima de 18 com entrada permitida. Ok, então nós temos duas possibilidades. Se a pessoa não informar nada, vai dar entrada proibida, né? Porque fica considerando como valor zero. Ok, então vamos lá. Voltando aqui ao nosso código, nós agora vamos mostrar estruturas alinhadas. Antes do if else, eu poderia fazer outras verificações, né? Antes do else, né? Entre o if e o else, eu poderia ter outras verificações que é chamada de ifs alinhados, um dentro do outro, né? um dependendo do outro, digamos assim. Então eu quero verificar o que? Se a idade está entre 16 e 18. Então como que eu faria isso? Vou colocar assim, ao invés de um else simples, não, antes do else, na verdade, vamos fazer assim. Vou colocar um else if, olha só, aqui no PHP é else if tudo junto mesmo, é uma palavra só, como está aqui. Então, o que isso aqui significa? Se isso aqui for falso, eu vou fazer outra verificação dentro do if, dentro de um outro if. Então, esse if eu vou verificar o que? Se a idade é maior do que 16. Então, se a idade for maior que 16, só que essa idade ela tem que também ser menor do que 18. Então, eu vou usar o e lógico, né, para juntar as duas coisas, para dizer que as duas coisas têm que ser verdadeiras. Então, se a idade for maior do que 16 e a idade for menor ou igual a 18, então isso aqui significa que a idade estará entre 16 e 18. Ao mesmo tempo, essa idade tem que ser maior que 16 e menor ou igual a 18. Então, está no intervalo entre 16 e 18. Vou abrir o bloco do else if, dar Enter. Então, olha só para organizar o código, eu vou colocar esse else nova coisa aqui. Então, esse aqui é o bloco que será executado caso essa expressão seja falsa e essa aqui seja verdadeira. Certo? Então, aqui nós temos duas expressões lógicas, duas comparações. Se a idade é maior que 16 e idade menor que 18.
Então, os operadores lógicos eles servem para juntar duas expressões lógicas, né? Então, ó, essa primeira expressão, supondo que ela seja verdadeira, né? Então, o E, o que diz o E? O E significa que as duas expressões têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? O ou não, o ou diga que se uma for verdadeira, já é suficiente. Nesse caso, não, as duas têm que ser verdadeiras. Então, aqui, eu supondo que a pessoa informe 19. 19 já entraria aqui em entrada permitida, né? Então, vamos pensar aqui em uma outra situação aqui. Vamos dizer que a pessoa tenha 15. Então, olha só, se eu informar lá que a pessoa tem 15 anos, a idade não é maior que 16, aqui já é falso. Aqui é verdadeiro, a idade é menor ou igual a 18, isso aqui seria verdadeiro. Mas como a primeira expressão já é falsa, então toda essa expressão se tornará falsa por causa do E. Então, as duas coisas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tá, verificando então se está entre 18, eu vou mandar escrever a mensagem. Entrada permitida apenas com um responsável. Assim, ok. Beleza, então vamos ver se funcionou. Então, ó, se a pessoa tiver mais de 18 anos, entrada permitida. Se tiver entre 16 e 18, entrada permitida apenas com responsável. Então é esse ali, né? E aqui, se não cair nenhuma dessas opções, significa, obviamente, que a idade é menor que 16, então é a entrada proibida. Não precisa fazer outra verificação aqui, porque já está contemplada. Não é maior. Se for maior do que 18, já entra aqui. Se não for, ele vai verificar se está entre 16 e 18. Vai dar essa resposta. Então, se não for maior que 18, não estiver entre 16 e 18, obviamente que é menor do que 16. Então, vai entrar aqui, entrada proibida. Então, vamos ver se funcionou. Vamos testar. Aqui, ok. If else. Vamos dizer que a pessoa tem 12. Entrada proibida. Vamos falar que ele tem agora 17. Entrada permitida apenas com o responsável. E se ele estiver acima, a entrada permitida. Ok. Só mais uma verificaçãozinha. Vamos ver aqui então, vamos colocar 16 especificamente. Então a entrada proibida, né? Então ele tem que ter acima de 16 naquele caso. Se eu quiser que 16 entre aqui nessa verificação, tem que colocar essa segunda verificação, tem que colocar menor ou igual, né? Seria assim. Para entrar o 16 também. Então, só para a gente testar, vamos voltar lá. E vamos colocar agora aqui que é 16 e vamos mandar verificar. Aí ele verificou, apenas com responsável. Então, é isso, pessoal. Próxima videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre o switch case, ok? Então, até a próxima.